Paz seja convosco. Bom dia. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor e nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui em mais esta reunião de ministério. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por nós pertencermos, Senhor, à região eclesiástica 853, oitava região. Obrigado, Senhor, por esta sede nova onde nós temos nos reunido. Obrigado por cada pastor, cada pastora, Senhor, desta região. Que o Senhor possa continuar fortalecendo, que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar, ó Pai querido, dando a direção. Eu peço a Tua bênção para todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar. Hoje nós estamos recebendo aqui as pastoras auxiliares, agora aqui da primeira igreja, que estão entrando para a nossa região. Sejam bem-vindas à região 853. Eu quero falar para vocês assim, nós trabalhamos este livro, cada um ganhou. Vocês não eram da gente, mas vai chegar a vez de vocês também. E aí o ano inteiro nós estamos fazendo esse livro. Nós entregamos, os pastores leem e a gente faz um comentário breve sobre o livro. Então hoje nós estamos aqui na 7ª palestra, né? Estamos no capítulo 12, Graça Irresistível, interrogação, que é o que o Luciano Subirá, que é o autor do livro, coloca. E nós trouxemos esse assunto porque é um assunto que está sendo muito falado nos dias de hoje. Então aqui, hoje nós vamos, deixa eu virar um pouquinho aqui, vamos ver aqui para eu ler daqui, né, para dar certo. Falei que aqui parece direitinho lá de onde eu vim, bem, não aparecia muito bem não, eu fazia alguma coisa errada lá naquele projetor que eu ainda vou descobrir. Graça irresistível, será que a graça é irresistível? Essa é a questão desse capítulo. Resumindo, o Deus soberano permitiu, por vontade, propósito e decisão próprios, que o homem participasse como uma espécie de administrador da criação. Aí ele discorre lá sobre Gênesis. Como a gente não coloca tudo no livro, você tem a leitura completa. Os que creem na predeterminação e na escolha divina arbitrária de quem será salvo, o que obviamente também inclui quem não será, estão, a nosso ver, negando, no mínimo, relativizando verdades notórias da Bíblia, tanto sobre a vontade divina de salvar todos os homens, como sobre a autodeterminação humana. Algumas colocações que ele faz da visão que ele tem. Concordo com as palavras atribuídas a John Wesley, que, referindo-se ao equivocado conceito de predeterminismo, disse: pois ela está fundamentada em tal interpretação de alguns textos, mais ou menos, isso não interessa, que categoricamente contradiz todos os outros textos e, de fato, toda a extensão e tendência geral da Escritura. Portanto, faz-se necessário questionar o que as Sagradas Escrituras falam abertamente sobre tais questões. A ideia do determinismo é que Deus, ele colocou uns para a perdição e outros para a salvação eterna. Essa é a ideia base do determinismo. E aqui o autor, o Luciano Subirá, ele vai mostrando a visão dele, que é uma visão arminiana do contexto. Qual que é a visão arminiana que ele vai debater aqui? Ele vai mostrar o seguinte, que Deus sabe, não que Deus determinou, mas por ele saber todas as coisas, ele apenas tem a presciência, que é o que está na palavra, na visão arminiana. Porém, os conceitos gerais são os mesmos, mas é como se fosse uma ideia da mesma coisa. Uns dizem que Deus é que escolheu e outros dizem que Deus sabe. O resumo é isso. Mas isso causa muita discussão, isso causa muito comentário. Depois de assim apresentar o Criador, Paulo
explicitamente declara a vontade divina, deseja que todos os homens sejam salvos. Na sequência, a universalidade do sacrifício de Cristo, a afirmação explícita, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então está lá as citações dos textos bíblicos e ele vai discorrendo aqui. Declarações como estas são encontradas repetidamente na palavra de Deus. A universalidade do convite divino ao homem não pode ser negada. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Então isso é uma coisa que para mim também está muito clara na palavra. O convite é para todos. A palavra empregada nos originais, traduzida por todos, é paz. E seu significado envolve as seguintes definições. Então você sabe que no grego, uma palavra, assim como no português, você tem várias definições para ela. É a base da linguagem. Individualmente cada, olha o significado. Todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa, coletivamente, algo de todos os tipos. Então você vê que o significado sempre leva para o todo. 2. Os textos por si mesmos deixam bastante claro o convite universal da salvação. O equívoco, a nosso ver, tem origem no fato de que os que acreditam na graça irresistível. Aqui o conceito de graça irresistível é um conceito que acredita que não tem como a pessoa não estar com Cristo, porque a graça é irresistível, ou seja, foi determinado por Deus e aquela pessoa não tem como negar o convite, algumas delas, e outras não. É um conceito que é bem difundido. E eu quero deixar claro para vocês que a reforma protestante foi feita nesse conceito. Então, assim, é uma coisa bem mais abrangente. Bem como em uma salvação seletiva, precisam explicar, entre aspas, os textos que acabam por contradizer aquilo que eles já decidiram crer. A grande questão é que o problema que existe nessa questão da salvação, da soterologia, é que eles acreditam que esse mundo que está escrito na Bíblia, esse todos, não se refere a todas as pessoas, mas sim a grupos de pessoas específicas. Essa é a forma que eles têm de interpretar, diferente dessa que o Luciano Subirá está apresentando. Isso é tão absurdo quanto alguém que, em nome do desejo de Deus salvar a todos, que é uma verdade bíblica incontestável, tentar negar a doutrina da predestinação, que é outra verdade bíblica igualmente incontestável. Só que o grande problema é que quando você mistura a predestinação, quando você mistura a doutrina básica de Deus com o convite para a salvação, é que traz, na minha opinião, os grandes problemas de discussão teológica dos nossos dias. Ninguém tem o direito de crer em uma doutrina bíblica em detrimento de outra. Contudo, o que se entende por predestinação é que deve ser discutido. Se afirmamos com base nas declarações escriturísticas que o Criador predeterminou alguns para a perdição, negamos a literalidade de que ele deseja salvar todos os seres humanos. Se, entretanto, cremos que Deus deseja salvar todos, como explicar a predestinação? Aí ele vem explicar, com as declarações da própria palavra de Deus, que relacionam a predestinação e eleição à sua presciência, ou seja, ao seu conhecimento prévio de todas as coisas. É como se alguém falasse para você, leva a sombrinha que vai chover, leva o guarda-chuva que vai chover. Entende? A ideia é essa, de dizer assim, olha, Deus avisou, hein, tem gente que não vai. É mais ou menos assim, o entendimento do Armínio, que foi o que discutiu isso com os calvinistas. Só que o que aconteceu ao longo da história? Aqueles calvinistas, eles acabaram sendo o menor número no cristianismo, e os arminianos se tornaram maior. E às vezes as pessoas não sabem nem a origem dessa discussão dos dias de hoje. E com a internet, o que aconteceu? Começou a haver uma inversão.
Então, as pessoas que falam do calvinismo começaram a ter voz e colocar dúvida na cabeça daqueles que não leem, e aí voltou de novo a discussão. Ao longo da história, você vai estudar e vai ver que sempre essa discussão acaba retornando. Paulo afirmou aos crentes romanos que aqueles que de antemão conheceu, que é o meu texto preferido, também os predestinou, Romanos 8:29. Pedro também falou acerca disso. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1:2. Os predeterministas acreditam que uma profecia, uma vez dita, forçará as circunstâncias a se ajustarem a ela. E veja bem, até mesmo os pentecostais acreditam nisso aí. Porque se a palavra falar, vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado que esse, na verdade, é um conceito calvinista. Olha para você ver como que a coisa se misturou. Se misturou tanto que o determinismo passou para o lado pentecostal por causa de algumas frases. E às vezes, por trás de cada frase, de cada palavra, existe uma filosofia. Às vezes a pessoa não sabe de onde veio, mas é como se fosse assim: eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá e misturo tudo. Então veja bem, a crença calvinista é: se Deus falou, é porque Ele determinou. Então nós temos que aí avaliar esse contexto. Lógico que estamos falando de coisas acadêmicas que trazem um crescimento interno. Acreditam, por exemplo, que Judas estava destinado a trair Jesus porque era escravo do cumprimento das Escrituras. João 17:12, sem opção de escolha. Então, você veja como os conceitos eles têm uma origem. Entretanto, nos unimos aos não predeterministas no entendimento de que tanto as profecias como a eleição têm como fundamento a presciência divina. Então, assim, Deus sabe. Deus não determinou que fosse daquela forma. Ele avisou que fosse daquela forma. Essa que é a ideia que o Armínio colocou. Tal conclusão ainda mantém o homem responsável por suas escolhas, sem deixar de levar em conta a onisciência do Criador, que mesmo antes de as escolhas humanas serem feitas, já as conhece e se antecipa a elas. Logo, ao referir-se ao futuro, o Altíssimo fala daquilo que já sabe que irá acontecer. Então, essa visão está bem definida aqui no texto dele, o que está de um lado, o que está do outro. Isso não precisa significar em absoluto que as circunstâncias apenas sejam desencadeadas por causa do que Deus disse. E aí é que está essa questão que a gente tem que prestar atenção. Que muitas pessoas, elas, na hora de transmitir uma mensagem, elas usam como uma coisa determinista. E na hora, por exemplo, de ter um entendimento, elas entendem como um anúncio do que irá acontecer, no sentido de que Deus já viu o que iria acontecer. Então nós temos que definir isso claramente, para a gente não entrar em contradição. Resumindo, nenhuma escola teológica pode negar a doutrina da eleição. O que as diferencia é que, enquanto de um lado, para os pré-deterministas, as circunstâncias se alinham aos decretos divinos, não ao livre-arbítrio humano, de outro lado, para os demais, o livre-arbítrio é que determina o destino do homem, não ignorando, porém, que tais escolhas são conhecidas do Deus presciente. Olha que resumo perfeito. Então, está resumido. Então, ou a pessoa determina, ou ela acredita que Deus falou e vai acontecer o que Ele falou, ou a pessoa acredita que Deus falou e deixou a escolha para o homem. Deu ao homem condições dele escolher, fazer ou não fazer, sair ou não sair, chegar ou não chegar. E isso é uma discussão que está o tempo todo. Nós estamos falando aqui, mas como eu disse a vocês, os membros das igrejas, os irmãos, as pessoas estão convivendo com essa discussão o tempo todo. Isso está sendo falado o tempo todo, as pessoas estão o tempo todo conversando sobre isso. E, portanto, permitem que o Eterno, em sua administração de todas as coisas, se antecipe às escolhas que serão feitas. Então, Deus viu vários cenários
Tem um exemplo muito interessante em um dos livros que eu li sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa ela quer discutir um assunto com você. Esse assunto, para você começar a conversar sobre ele, você tem que ler umas 5.000 páginas. Mas como a pessoa não gosta de ler, então ela não vai ler para poder discutir com a outra pessoa, né? O que eu vou explicar aqui para vocês é que eu li em um dos livros. O autor colocou o seguinte: vocês conhecem o texto bíblico. Davi, ele estava sitiado, o pessoal de Saul estava lá e ele consultou Deus. Ele perguntou: Deus, se eu ficar aqui, o povo da cidade me entregará? Deus disse sim. Então presta atenção. Ele perguntou para Deus: Deus, se eu ficar aqui, o povo da cidade me entregará? Deus respondeu sim, entregará. Qual foi o outro lado da história, a outro raciocínio? Davi juntou os homens dele e foi embora. Não aconteceu o que Deus falou, porque Davi foi embora, então o povo da cidade não entregou ele. Então, os arminianos usam esse texto para explicar que Deus falou, Deus respondeu. A pergunta foi: se eu ficar, o povo me entregará? Sim. E ele pegou, falou: vou embora, levou o povo dele embora, e não aconteceu. Então, se fosse um determinismo, teria acontecido. Mas o que estava acontecendo ali? Deus respondeu sobre uma hipótese. A pergunta era uma hipótese: ó, se eu ficar, eu vou ser entregue? Sim, você vai. Então eu não vou ficar. Davi decidiu em cima do que Deus falou. Se fosse algo determinado, Davi falou: bom, não vai ter jeito, acabou, eu vou perder, eu vou me entregar, eles vão me pegar. Essa é que é a ideia do raciocínio. Mas, como eu estou falando aqui com vocês, a discussão ela é muito longa. Se o Criador determina uns para a salvação e outros para a perdição, por que razão ordena que todos os homens se arrependam? Pois está escrito: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Atos 17:30. Nós pregamos isso todo dia, falamos isso todo dia. Só estou trazendo um assunto para vocês refletirem sobre o que as pessoas estão ouvindo. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23:37. Temos um contraste evidente de vontades nessa declaração de Cristo. Ele afirmou acerca de sua própria vontade: eu quis reunir os seus filhos, mas denunciou a falta de vontade dos israelitas. De sua própria vontade, eu quis reunir os seus filhos, mas denunciou a falta de vontade dos israelitas, mas vocês não quiseram. Obviamente que ao usar expressões como cooperar e interagir com a graça de Deus, sustento que o homem que tem responsabilidade nesse processo não poderia sozinho e por si só mesmo voltar-se ao Redentor. Então o que tem que ficar claro é o seguinte: somente através da ação do Espírito Santo é que o homem tem essa condição, a mulher tem essa condição de dizer sim para Deus. Então, lógico que nós usamos expressões que não são expressões erradas, mas são expressões do nosso dia, como se nós tivéssemos, quando a gente fala eu ganhei a pessoa para Jesus. Na verdade, a expressão correta seria: eu fui usado pelo Espírito Santo para ganhar aquela pessoa para Jesus. Mas isso não é errado falar, é a linguagem coloquial nossa, é o jeito de falar. Mas a ideia é a seguinte: quando você prega a palavra, o Espírito Santo entra no trabalho do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo nos usa para pregar e trabalha no pecador para que ele tenha consciência. Quando que eu sei que uma pessoa está sob a ação do Espírito Santo? Quando ela demonstra arrependimento, mudança de direção. Ela não quer mais viver aquela vida. Quantas vezes vocês, pastores e pastoras, receberam pessoas falando assim: olha, eu não quero mais viver aquela vida. Eu estou aqui porque eu não quero. Aí você observa: olha, Deus está trabalhando nessa pessoa, Deus está agindo nessa pessoa, e aí Deus faz a obra. Você vê que a
pastora Adriana, que está ali disfarçada de dentista, ela recebeu uma mulher no consultório dela, e a mulher, ela fazia programas, né, de prostituição sem ninguém saber. E só dela estar lá com ela, conversou. Hoje ela prega a palavra, entendeu? Então assim, ali ela foi usada por Deus para evangelizar aquela pessoa, e ela foi sentindo que ela não queria mais, que ela queria outra vida. Aí ela está servindo a Cristo, a família dela toda. Mas a pessoa às vezes se aproxima de você, já é uma obra do Espírito Santo, já é uma obra de Deus. Todos nós temos consciência disso. Eu acho que ninguém aqui acredita que nós temos poder de convencimento. Só essas pessoas que estão aí por fora, mas nós aqui tenho certeza que todos temos esse entendimento. Tratamos anteriormente do pecado original, que transmitiu tanto o pecado quanto a morte para todos os seres humanos, Romanos 5,12. Isso significa que todos os homens se encontram em condição de depravação plena. O que muitos teólogos denominam de graça preveniente é justamente a ação indiscriminada do Criador de atrair os homens para Ele. Ou seja, Deus foi o seguinte, Ele falou: bom, eu vou ser bom com vocês e vou dar a vocês a condição de vocês estarem comigo. Porque pelo pecado original, pelo homem viver no pecado, jamais ele iria querer Deus, jamais ele iria querer a palavra. Uma vez que em estado de completa corrupção, não teriam condições de fazer isso sozinhos por si mesmos. Não tem. A doutrina da depravação total, que é a base, uma das bases da reforma protestante, ela é inegável também entre os pentecostais. Então nós acreditamos da mesma forma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que é o texto óbvio da Bíblia. Então assim, o homem, qual é a participação do homem na salvação? É ter recebido a graça de poder dizer sim. Essa é a participação do homem. Agora, também assim como nós acreditamos que o homem recebeu a graça de dizer sim, ele também pode dizer não. Essa é a questão. Só que para quem acredita no pré-determinismo, eles não creem nisso. Eles não acreditam que possa haver um sim ou não. Ou é sim ou é não vindo de Deus. Esse é o raciocínio final. Inúmeros versículos atestam o aspecto da ação da chamada graça preveniente. Cristo afirmou: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. O verbo salvar pode indicar apenas a dádiva da salvação oferecida a todos os homens, mas buscar fala de algo específico, a saber, a ação de Deus batalhar para que os perdidos sejam alcançados. Jesus também declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. E aqui é patente a incapacidade humana de ir ao encontro de Deus sem a ajuda divina. Pronto, isso daí também é óbvio. A única diferença é que nós acreditamos que Deus estendeu essa graça a toda a humanidade. E quem acredita no pré-determinismo acredita que Deus estendeu essa graça somente para um grupo de pessoas. Essa é que é a visão dos pré-deterministas. Também se constata que o pecador não rompe com sua rebeldia sem ajuda. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2,4. Desse modo, conclui-se que Deus procura influenciar a vontade humana sem, porém, subjugá-la. Olha o raciocínio. Deus influencia sem subjugá-la. Essa é a forma arminiana de pensar. Auxilia o homem à salvação sem, contudo, privá-lo de sua responsabilidade. No capítulo seguinte, trataremos mais acerca dessa interação. Acabou. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Glória a Deus. Mas assim, a minha ideia é essa: é falar esse tempo
tomar o café e depois retornar. Amém? Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta reflexão, ó Pai, que nós fizemos aqui, que nós possamos ter entendimento, crescimento, que nós possamos, ó Pai querido, fazer a Tua vontade, que nós possamos, Senhor, Te bendizer, Te engrandecer, Te glorificar a cada dia. Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor.